um texto falando sobre a história da hermenêutica. A gente já viu, né, alguma coisa sobre isso, então a gente vai ver mais alguma coisa. E tem uma atividade. Então, quando eu for mandar o material para vocês, eu vou mandar esse texto que eu estou lendo e um texto também sobre hermenêutica, com algumas perguntas para vocês fazerem, né? Alguns hoje aí já me mandaram algumas atividades, né? Então, hoje vai ter dois textos aí, né? Um que é uma atividade e esse texto que é parte aí da nossa matéria, né? A gente tem falado sobre interpretação bíblica, né? Hermenêutica é a arte da interpretação, né? É a ciência, né, aí da interpretação, mas ela pertence a um determinado tempo. Então, a maneira como interpretamos a Bíblia hoje, ela tem elementos, né, que contribuíram para que seja diferente da hermenêutica medieval, por exemplo, ou da maneira como interpretavam o texto na época de Jesus, no caso, o texto do Antigo Testamento. Então, cada período de tempo, a gente vai tendo outros elementos que ajudam a ler e a interpretar o texto bíblico de maneira melhor. É claro, né, que, por exemplo, os destinatários do Evangelho de Mateus, eles tinham uma leitura do texto muito melhor do que a nossa, porque eles estavam ali próximos, né, do autor, próximos do período que o autor escreveu. Apesar da distância temporal, mas era muito mais próximo que a gente hoje. Mas a maneira como eles liam o Antigo Testamento é diferente da nossa também. Fora a questão temporal, tem também a questão religiosa, né, científica, social. Tudo isso vai aí acrescentando para a gente maneiras de ler o texto. Por exemplo, lá em Josué 10:13, que de vez em quando eu cito, né? Ah, Josué orou e o céu parou, né? A gente sabe que o céu não parou, ou o sol, desculpa, que o sol parou. A gente sabe que o sol não parou. Por quê? Porque o sol já está parado. Mas na perspectiva de quem escreveu e de quem presenciou aquele evento naquela época, ele olhou para o céu e, na perspectiva cosmológica da época, o que se movia era o sol, não era a Terra. Então, quem escreveu e quem vivenciou o fato, olhou para o céu, viu o sol parado e escreveu aquilo que estava vendo. E a experiência que contou foi aquilo que estava vendo. Hoje, nós podemos ler esse texto e saber que o sol não parou, que se parou alguma coisa, parou a Terra. Por quê? Porque a visão de mundo era diferente. Ô, Então, quem Ricardo, escreveu na época estava mentindo? Não, ele tinha uma visão de mundo diferente. Fala, Nancy. eu já ouvi uma entrevista, uma reportagem, não me lembro aonde, mas eu sei que eu já ouvi, que esse caso do Sol ter parado, no caso a Terra, né, a rotação da Terra, Isso. é verídico, até tem cientistas que comprovam essa parada naquele tempo. Você Porque já está ouviu falar? faltando um dia na Terra, não é? É, Então, o problema dessa teoria aí, desses cientistas, quando a Terra começou. Porque para dizer que está faltando um dia, eu tenho que saber, pelo menos, quando começou. Então, é complicado, entendeu? Esse argumento é difícil. Que é igual aqui a minha filha aqui, né? Minha filha vê que eu tenho 11 anos. Por que eu posso falar que ela tem 11 anos? Porque eu sei quando ela nasceu, o ano que ela nasceu. Então, de lá para cá, ela fez 11 anos, né? Então, a gente sabe o começo da vida dela. Da Terra, a gente não sabe. A gente tem várias teorias para datar a Terra, né? Bilhões de anos. Os religiosos fundamentalistas colocam milhões.
ou 1.000 anos, né? 2.000 anos. Mas isso é difícil comprovar, porque a gente teria que saber exatamente, ou ter uma noção aproximada, de quando a Terra começou, e aí falar, ó, tá faltando um dia aqui nesse período de vida da Terra. Então, esse relato que as pessoas. Todo mundo que me fala isso diz assim: ah, eu ouvi uma entrevista, eu vi, não sei e tal. Mas isso é algo que vem sendo repetido há muito tempo. Eu dou aula de teologia há mais de 25 anos. E há 25 anos eu ouço isso. Ah, porque os cientistas já provaram que a Terra parou, que está faltando um dia. Mas ninguém sabe de onde saiu isso. Pelo menos Você nunca ninguém. viu essa entrevista, não? Eu não. É Eu incrédulo só. mesmo, né, Ricardo? Eu nunca Alguém vi. da sala já pode, por favor, me ajudar a converter esse homem? Ele é crítico. Nós somos fundamentalistas. Não, assim, a questão é provar isso, entendeu? Se parou, não, porque assim, o termo em hebraico até desse texto, ele necessariamente não diz que a terra ou o sol parou. Ele diz que o sol diminuiu a sua intensidade. Então, o dia ficou mais longo, né? Então, em Isso. hebraico, a ideia não seria que alguma coisa parou. Mas, por exemplo, você tinha um sol de meio-dia e, de repente, teve um sol de 6 horas da manhã. Ainda assim, é um milagre fantástico, né? Uma coisa fenomenal. Deus pode. Pode, ele pode fazer o que quer. Ele criou o sol. Então, né? Agora, assim, de qualquer maneira, é difícil provar isso, né? Mas interpretar, qual seria a interpretação de um texto como esse? Deus cuida do seu povo, Deus está ao lado do seu povo, né? Sim. Deus age em prol do povo dele. Tem todo o poder. Deus é poderoso. Então, essas questões podem ser tratadas a partir do texto. O problema é dizer assim, assim como Deus parou o sol, Deus vai parar as suas dívidas, né? Assim Isso como Deus daí. parou o sol, Deus vai parar a sua doença. Aí é forçar a barra, porque o texto não está falando sobre isso, né? Deus Sim. pode fazer o que ele quiser, mas a maneira como interpretamos hoje nos dá ferramentas de entender o relato bíblico. Porque você conversa com um ateu sobre esse texto, o que ele vai dizer? Que a Bíblia é mentirosa. Tá vendo aí? Porque o sol não pode parar, porque o sol já está parado. Então a Bíblia está mentindo. Se é Deus que escreveu a Bíblia, como é que tem um negócio desse na Bíblia? Quem fala isso não conhece o processo de produção da Bíblia. Não entende que ele é cultural, que ele é temporal, que há uma literatura, que tem a participação humana. Né? Eu, quando deparo com gente assim, eu nem discuto, porque não discuto com gente ignorante. Então, tá bom, então você está certo. Aí vai para o inferno mesmo, deixa a pessoa ir embora. Porque assim, não adianta. Não adianta ficar discutindo. Eu não vou para o inferno, não, tá? Só estou tirando uma dúvida. Não estou Não, discutindo, não, porque tu tem 25 anos de experiência. Eu não não é sou nem você, doida. não é você. Eu estou falando do não crente, entendeu? Porque quem discute isso geralmente é aquela pessoa que quer colocar falha na credibilidade da Bíblia. E aí quer usar o fato. Né? O que a gente tem que entender é que hoje nós lemos a Bíblia diferente de há 30 anos atrás. Daqui a 30 anos, as pessoas lerão a Bíblia diferente da maneira como nós lemos. Poderão ser achados novos documentos, né? Outras maneiras de interpretar. Uma máquina do tempo pode ser feita e o cara voltar lá para ver como que aconteceu, entendeu? Então, a interpretação ela é cultural, ela tem a ver com a questão histórica, ela tem a ver com quem está lendo, tudo isso faz parte, certo? Então vamos lá. Quer falar, Carlos? Entendi, tá? Não, Não, beleza. eu entrei, eu tava mandando os outros pro inferno aí, eu já ia sair. Falei, entrei na aula errada. Pois é, crente que tu ia me
me ajudar na minha fala, mas está tudo bem. Não, ninguém viu essa entrevista, Nancy, foi só você. Ô, irmã Nancy, ele é crítico, irmã Nancy. Então, nós somos fundamentalistas. Não, irmão, eu sou sei. crente. Eu sou crente. Ô, Ricardo, mas você já ouviu falar nessa entrevista? Não, já ouvi falar. Isso aí é algo que corre há muito tempo. Só que é interessante que ninguém fala assim, ó, tá em tal revista, ó, isso passou em tal canal, ó, eu tenho gravado o cara falando isso. Só para você pensar, isso é algo que as pessoas repetem, mas ninguém sabe a fonte. Pelo menos eu até hoje ninguém me falou a fonte disso. Seria legal ter essa fonte? Seria. Mas ainda assim, Nancy, entenda a dificuldade. Se eu não sei exatamente como a Terra começou, como é que eu posso dizer que está faltando um dia? Né? Sim, Essa é uma dificuldade. Agora, essa é uma leitura que é comum, muita gente repete, fala isso é natural, né? As pessoas sim. falarem isso. Até porque a gente ouve, né? Mas você não vai se ater a aguardar uma entrevista que você até acha que é lógico. No caso, você é histórico crítico. Se você ouvir, ver, você vai pegar essa entrevista e vai marcar. Eu, como sou fundamentalista, para mim é comprovar aquilo que eu já acredito, entendeu? Então, assim, não tem interesse em guardar e tal, porque eu não vou Então, mas aí, discutir assim, isso. eu vou te falar uma coisa. Independente da linha, é sempre bom a gente ter guardado material para argumentar. Que imagina, né, amanhã ou depois você está conversando com alguém que não compartilha da mesma fé que você, e a pessoa fala assim para você: me dê uma prova de que um evento bíblico aconteceu. E de repente essa história vem, né, à tona aí. Aí, se Sim. você tem a revista, o artigo ou a gravação, você fala: ó, eu tenho isso aqui, ó. Ponto. Já desarmou a pessoa. Quando você fica só na questão do argumento, é a sua fala contra a fala do outro, aí, né, fica mais difícil. Então, independente da linha, é sempre bom a gente ter material para fundamentar os nossos argumentos, independente da perspectiva. Nós, como estudantes de teologia, né, educadores religiosos, a gente precisa ter material para isso. Onde você leu isso? Eu li no livro tal, eu li no autor tal, eu concordo com fulano de tal. Então, isso Sim. é bom, né? Isso dá material para a gente poder, né? Principalmente o pessoal de educação, porque para ensinar a gente vai ter material, né? Para poder passar, para poder reproduzir, para poder fundamentar, né, aquilo que a gente está ensinando. Então, é importante, né? É sempre importante. O que você puder ter de material é sempre bom, entendeu? Sim, é sempre bom. Tá bom. Eu, quando ouvi, eu não estava ainda pensando em fazer educação, não. Então, passou. Então, agora eu já aprendi. É isso aí. Ouviu, grava, não adianta. Ok, valeu. Vamos lá, vou começar a ler aqui, e aí qualquer coisa vocês se manifestem. Ó. Hermenêutica na Grécia Antiga. Né? A palavra hermenêutica deriva do grego hermeneuem, que significa interpretar ou traduzir. Na Grécia Antiga, a hermenêutica estava intimamente ligada à interpretação dos textos sagrados e das obras literárias. Filósofos como Platão e Aristóteles discutiram a importância da interpretação correta para a compreensão dos textos e da realidade. Textos sagrados aqui necessariamente não é Bíblia, tá? Mas eram textos sagrados ligados aí à filosofia, né? À mitologia grega, à história grega, à historiografia grega e aí por diante. Hermenêutica bíblica. Com o advento do cristianismo, a hermenêutica ganhou uma nova dimensão. A interpretação das escrituras sagradas tornou-se uma tarefa central para os teólogos. Santo Agostinho, um dos primeiros a sistematizar a hermenêutica bíblica, enfatizou a necessidade de interpretar a Bíblia de maneira que fosse consistente com a fé cristã e a tradição da igreja. Olha só, esse tipo de interpretação é feito até hoje. A pessoa vai ler de acordo com a sua fé e de acordo com a tradição da igreja. Então, ó, se a Bíblia está dizendo que o sol parou
e todo mundo diz que acredita nisso, ponto, acabou, não há o que investigar. Se a Bíblia está dizendo que teve uma arca que levou todos os animais da terra, e a doutrina defende isso, ponto, não há o que investigar. Não importa se eu tenho mais de um texto, não importa se eu tenho outras culturas que falam também de um determinado dilúvio. Então, quando Agostinho faz isso, no período que ele faz isso, é um período de defesa do cristianismo medieval, né, ali da época dele. Então, nesse período, ele começa a sistematizar, a organizar a maneira de se ler a Bíblia. E a maneira como ele fez isso, até hoje, é comum. A maioria das igrejas, né, católicas ou protestantes, lê a Bíblia com essa perspectiva, a partir da tradição, que é o dogma, a doutrina, e da fé cristã. Então, essas seriam as plataformas, as maneiras de se olhar para o texto bíblico, né? Então, a hermenêutica bíblica ela vai ter aí essa função, principalmente, de defender a fé nesse momento, né? Evolução da hermenêutica na Idade Média e no Renascentismo. Durante a Idade Média, a hermenêutica continuou a se desenvolver, principalmente no contexto da interpretação bíblica. Os escolásticos, como Tomás de Aquino, buscaram harmonizar a razão e a fé, utilizando métodos hermenêuticos para interpretar as escrituras e os textos filosóficos. Então, a partir daí, você já começa a ter alguns acréscimos ao método de interpretação da Bíblia. Mas até então, qual era o objetivo? Ainda defender a doutrina da igreja. A igreja, nesse momento, é uma só, né, a igreja católica. Então, a defesa contra as heresias era importante, porque você tinha vários grupos de cristãos, vários grupos dentro da igreja. Então, uma maneira de interpretar que defenda a fé, o dogma, a doutrina, era importante. Até hoje, isso continua em todas as diversas doutrinas cristãs. E a filosofia, nesse caso, foi usada para isso. Muita gente fala mal da filosofia, mas ela teve um papel importante, né, no cristianismo. A teologia e a filosofia eram matérias estudadas juntas. E depois foram se separando, né? Renascimento e reforma. O Renascimento trouxe uma renovação do interesse pelos textos clássicos e uma nova abordagem à interpretação. A reforma protestante, liderada por figuras como Lutero, enfatizou a importância da interpretação individual das escrituras, desafiando a autoridade da Igreja Católica. Nesse momento da reforma, qual era o grande diferencial? Lutero traduz do hebraico e do grego para o alemão, porque até então você tinha hebraico, grego e latim. Quem é que sabia latim? Os padres. Quem é que sabia grego e hebraico? Os padres. Então, eles liam, eles interpretavam a Bíblia para o povo, né? Para as pessoas que assistiam. O povo não lia a Bíblia na sua língua, ele não entendia. Lutero vai inovar e vai traduzir para o alemão. Isso era demais. Poxa, naquela época, né, todo mundo acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, então era uma mudança enorme. Eu tenho a palavra de Deus nas mãos. Eu posso ler a palavra de Deus. Aqueles que sabiam ler, porque não era todo mundo. Mas isso foi uma grande inovação. Todo o processo de tradução da Bíblia gerou guerra, gerou briga. Tem até um documentário na Discovery sobre a interpretação da Bíblia para o inglês. Teve gente que morreu simplesmente porque traduziu a Bíblia para o inglês. As primeiras Bíblias traduzidas para o português não foram traduzidas do hebraico e do grego, foram traduzidas do inglês para o português, né? Então, esse processo foi um processo de guerra, literalmente, de vidas sendo tiradas porque tinha gente que não aceitava, né? E a reforma, o renascimento, né, o renascimento que é esse período de libertação da leitura religiosa de mundo, né? Depois o iluminismo. Então, esse período, né, em que você vai começando a se
a se separar da leitura religiosa do mundo, ele também contribuiu para uma leitura mais científica, digamos assim, do texto bíblico. Uma preocupação com a literatura bíblica, com as línguas originais. Né? Lutero era um homem da sua época, né, do século XVI. Lutero dizia que via o diabo deitado em pé ao lado da cama dele quando ele se deitava. Né? Lutero foi um homem que dizem os documentos que se converteu porque um trovão, um raio quase matou ele. Então era uma pessoa da época, né, do misticismo da época, mas ele inovou a leitura da Bíblia, né? O método histórico gramatical, que ele acreditava até que a Bíblia era histórica, né, que eram fatos o que estava na Bíblia, mas ele vai traduzir do grego e do hebraico. Ele vai ter uma preocupação com a literatura. Isso era um grande avanço para o período dele. Então a gente precisa levar isso em conta, né? A maneira como os apóstolos liam o Antigo Testamento não é a maneira como hoje nós podemos ler o Antigo Testamento. Então a imaginação, né? A ilustração, a alegoria dos primeiros cristãos estava muito presente. E lembrando que os primeiros cristãos, em sua maioria, eram ignorantes, eram pessoas sem cultura, sem estudo, né? A maioria dos apóstolos eram extremamente ignorantes. Você tinha Paulo, que se destacava, né? Lucas, que não era apóstolo, mas que escreveu o Evangelho, né? Marcos, que escreveu o Evangelho, seguidores de Mateus e de João, que escreveram o Evangelho, mas os apóstolos em si eram pessoas brutas, broncas. Então, quem escreveu sabia o que estava escrevendo e vai usar todos os recursos literários disponíveis nesse período. Agora, quem ouvia a partir do imaginário. Até interessante para você entender como que a leitura era escassa até a Idade Média, né? Os vitrais que a gente vê até hoje nas igrejas católicas eram eles que contavam as histórias bíblicas. Então a pessoa ia naquelas igrejas enormes, belíssimas, né, construídas por anos e décadas e séculos, olhava para os vitrais e via lá a imagem de Maria acalentando lá Jesus. E aí tinha a noção de que Maria era mãe de Jesus. Aí via lá uma imagem num vitral de Jesus carregando a cruz. Aí ele visualizava ali o caminho de Jesus indo para a cruz, né? Então os vitrais contavam as histórias. Os vitrais ensinavam, porque as pessoas não liam. Então esse processo de interpretação foi um processo libertador, né? É bem interessante que a hermenêutica ela contribuiu para libertar as pessoas. Hoje, por conta de apenas repetirmos o que ouvimos, as pessoas continuam aprisionadas ideologicamente. Nosso papel como professores, pastores, né, é libertar as pessoas, é fazer com que, a partir de uma boa interpretação bíblica, a pessoa realmente possa viver uma vida a partir da mensagem da Bíblia, e não de repetição de doutrinas ou dogmas, né? Isso é um grande desafio. Vamos lá, hermenêutica moderna, hermenêutica filosófica. No século XIX, a hermenêutica expandiu-se para além da interpretação bíblica, influenciando a filosofia e as ciências humanas. Friedrich Schleiermacher é frequentemente considerado o pai da hermenêutica moderna. Ele propôs que a interpretação deveria levar em conta tanto o contexto histórico quanto a intenção do autor. Olha só, né? Só no século XIX que esse tipo de interpretação vai começar a ficar famoso. Então, Schleiermacher vai apontar isso e muitos outros vão seguir esse caminho de que eu estou lendo um texto, que tem um autor. Então, para entender esse texto, nada melhor do que tentar entender qual a intenção desse autor. Mas qual o contexto que ele viveu? Qual a época que ele viveu? Qual o momento de vida dele? Então, tudo isso são questões importantes, né, para a gente avaliar, para a gente analisar, para a gente realmente conseguir compreender o texto.
Porque lembra, vamos pensar em Apocalipse, a besta do Apocalipse. Poxa, será que Apocalipse, escrito lá em 90, entre 90 e 95, depois de Cristo, ele realmente está querendo falar que a besta é um líder dos Estados Unidos? Ah, que a besta é alguém, é um político de hoje? Será que o autor estava pensando nisso? Ah, porque Deus mandou, fez ele adivinhar. Poxa, e para aquela época? Será que quem lê o texto daquela época não fazia sentido? Né? Por isso que uma das perguntas que a gente trabalha com vocês é quem são os destinatários? Quem é o autor e quem são os destinatários? Porque o texto foi escrito para um grupo específico, para um momento específico, e não nosso. Né? Eu vou repetir algo que volta e meio digo: a Bíblia não foi escrita para você, nem o Antigo nem o Novo. Ah, mas a palavra de Deus, a mensagem pode nos atingir, mas nenhum texto da Bíblia foi escrito para mim e para você. O Antigo Testamento foi para os judeus e o Novo Testamento foi para o pessoal do primeiro século. Então, nossa tarefa é árdua, entender qual é a mensagem desse texto para essa galera, tentar tirar essa mensagem para hoje. Então, dizer, a Bíblia é aqui, ó, Deus falou isso comigo aqui direto. Não falou, não. A mensagem, né, que está lá pode nos atingir, mas o texto não foi escrito para a gente. Então, é um desafio que a gente precisa estar atento quando trabalhamos o texto bíblico. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar? Tem algum comentário? Não? Então, vamos sair e voltar no mesmo link. Está acabando aqui o tempo aqui, que aí dá tempo de eu terminar essa parte, e aí eu não falo e não cai aí. Tá? Mesmo link aí. Ô, Ricardo, a Valéria não estava conseguindo entrar porque ela disse que estava dando bloqueado para ela. Não, mas não está bloqueado para ninguém, não. Tá aberto. Eu tirei o bloqueio. Todo mundo, maioria aqui entrou direto. Vamos ver se ela vai conseguir entrar agora. Fala com ela aí para ela entrar de novo.